Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Paz de Jesus, amor de Maria a todos, né? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse Espiritualidade para nós servos, com o tema, o comportamento do servo do Senhor. E eu quero que você pegue sua palavra, para nós iniciarmos pela palavra, em Efésios 5, capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8. Enquanto vocês estão procurando, quando nós éramos das trevas, e todos nós que somos servos, e de acordo com o ensinamento, nós já é para estar no caminho do Espírito, nos convertendo a cada dia mais, porque é um processo, nós não somos mais homens de trevas, nós somos pessoas da luz. Então, quando nós éramos das trevas, nós temos um comportamento de pessoas das trevas. Depois que a gente vem para a luz, nós devemos ter comportamento de pessoas da luz. E o que é um comportamento? Comportamento é um modo de agir de um ser humano em relação ao ambiente. Então, quando nós vivíamos num ambiente hostil à carne, nosso jeito era carnal. Se nós vivemos no ambiente do Espírito, nosso comportamento vai ser de pessoa do Espírito. Então, há um comportamento novo. E a palavra vai dizer assim, Efésios 5, 8. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Nós somos chamados a nos comportar como verdadeiras luzes. Não é só ser luz, é verdadeiras luzes. Então, o nosso comportamento de servo do Senhor, temos que ser como luzes, que clareia a escuridão. Você vai ver aqui nesse quadro, que eu coloquei 3 partes na vida. Existem vários comportamentos, mas nós vamos tratar alguns aqui. Eu coloquei 3 passos da nossa vida como ser humano em Cristo Jesus. Quando nós vivemos na morte, e aqui a palavra vai dizer, outrora erais treva. Quando nós éramos trevas, nós vivíamos na morte. A vida e a missão. Para ser distribuidores da graça de Deus. E para ser distribuidor da graça de Deus, nós precisamos ter comportamento de homens da luz. Atitude de homens da luz. E nós vamos passear nessa pregação, ensino. Que comportamento eu preciso ter para que a luz de Cristo resplandeça sobre minha vida, indiferente do meu pecado? Eu quero que você entenda uma coisa, nós somos tocha. A luz é o fogo que é Deus. Nós somos simplesmente a tocha que carregamos a luz. E muitas vezes as tochas têm aqueles fiapos, tem o seu defeito, mas carrega a luz. É como uma história que diz, nós chamamos aquele jumentinho que carrega Jesus. Mas nós devemos nos alegrar por carregar Jesus no nosso ombro. Amém, amados? Então eu queria que você pegasse outra palavra, Tito 3:3. Assim, isso aqui era quando nós vivíamos mortos. Bondade e ternura de Deus. Porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie. Meu testemunho era daquela escrava daquela paixão, de devassidão. Vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticados, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Quando nós estamos aqui na morte, nós podemos fazer o que quiser, mas se não tiver a misericórdia de Deus, ninguém se converte. Então foi pela misericórdia de Deus. Ele fala bem claro, não foi por causa do vosso esforço. É para a gente até aprender. A gente diz, se esforça, abra sua boca, faça a sua parte. Se Deus vier, você muda de vida, mas se Ele não vier, você nunca muda de vida. Porque se as pessoas estiverem nesse estado, só um milagre. Só um milagre. Então, nós estávamos mortos. E Deus nos trouxe para a vida pela sua graça, por meio do batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo, do nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne, em esperança, herdeiro da vida eterna.
Então, a primeira coisa que acontece com o nosso servo do Senhor, nós não estamos mais aqui. Nós fomos salvos. Eu vou pegar a palavra em Efésios 2:10. O que vai dizer a palavra em Efésios 2:10? Para nós entender o estado que nós vivíamos. Que nós não vivemos mais. E nem devemos voltar a viver. Porque senão você vê lá, para que nós tenhamos vida eterna. Nós não temos vida eterna. E um servo, quando ele está no nosso meio de caminho, daqui para cá, que ele fica querendo voltar aqui, ele atrapalha o curso da graça de Deus. Ele é uma pessoa morna. Aqui, olha, colocou, aqui a cobra vai fumar. Quando eu preparava esse ensino, o Senhor me deu essa expressão, e você vai entender o que significa a cobra vai fumar. Aqui a cobra começa a fumar em nossas vidas. Aqui não tem como fumar, porque nós estamos fumando mesmo. Fumando, comendo, bebendo, detestável, em malícia, em paixões, em coisas que só Deus sabe, e nós que passamos sabemos. Então, olha o que aconteceu conosco quando nós vimos aqui. Efésios 2, a salvação pela graça de Cristo. E vós outrora estavas mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometeste outrora, seguindo o modo de ver deste mundo, do príncipe das potestades do ar e do espírito que agora atua no rebelde. Quantas pessoas não eram rebeldes? Não entendiam as coisas de Deus. Mas quando a misericórdia de titular veio sobre nós começamos a entender as coisas de Deus. Também nós todos éramos deste número. Ninguém escapa. Todos nós éramos desse número. Até as pessoas que nunca caíram em vida de pecado profundo eram. Porque elas não nasceram compreendendo. Tem que ter o despertar. A diferença é que um se afundou demais, outros menos. Mas todos nós éramos detestados as coisas de Deus. Outrora vivíamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e das paixões. Eram como os outros, por natureza, verdadeiro objeto da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estavam mortos, em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida, juntamente com Cristo Jesus. É por graça que foste salvo, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar no céu com Cristo Jesus e nos demonstrou, assim, pelo século do futuro, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Cristo Jesus. Porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, nossos esforços, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criada em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Entende, irmãos? Deus nos preparou para que nós praticássemos boas obras, só que nós estávamos mortos pelo pecado. A partir do momento que Ele nos dá a vida, nós temos que praticar. Quando a gente sai da morte para a vida, nós somos comprados por Cristo Jesus. Fé é gradual. Experiência é gradual. Eu não sei qual é a experiência de cada um aqui, mas em nosso coração nós vamos chegar lá. Quando nós saímos da morte, eu me lembro que aquilo que eu tinha de me prostituir, de querer sexualidade, aquela força, quando Deus me converteu, eu quero hoje, por isso que eu sou ansioso, por isso que eu tenho um desejo, por isso que eu sou desse jeito que você me conhece. Porque a força que eu tinha para viver os prazeres da carne, hoje eu quero ver os prazeres do Espírito. Isso é característica da vida no Espírito, é um comportamento. A pergunta é, esse comportamento está em vós? Se não tiver, tem que pedir a Deus. Porque senão o mundo vai nos roubar. O mundo nos rouba. E quantas pessoas têm sido roubadas pelo mundo? Que você conhece? Nós vivemos a graça de Deus para ter vida eterna. E que isso no nosso coração tenha enraigado, edificado, para nós não ser pedra de tropeço no caminho da igreja, nem nesse grupo de oração. Mas tudo isso que eu estou falando é graça de Deus que dá para nós. Então o que acontece conosco é isso. Quando nós saímos da vida da morte e nós geramos esse sentimento, se não tiver, nós vamos clamar que tenha, porque senão a gente vai se dissolver no mundo. E quantas pessoas têm se dissolvido no mundo? Irmão, aqui é a parte pior do cristianismo. Porque nós saímos da vida velha, mas se nós não for para distribuir da graça, nós ficamos aqui atrapalhando a obra de Deus.
E aqui, como coloquei aqui, aqui é onde a cobra fuma, porque você vai entender. Quando a gente sai da morte, existe uma coisa que acontece em nossas vidas, que inclusive é o tema deste ano. Pela virtude do Espírito Santo, transbordei de esperança. Porque o que imperava em nós aqui era a maledicência, a incompreensão, ódio, ira, prostituição, incompreensão, tudo que nós era indolente. O que é indolente? Nós não via Deus. Por causa do nosso pecado original, dos nossos primeiros pais. Quando Jesus, pela sua morte, me tira e me traz para a vida, eu começo uma vida, e pode anotar, aqui começa a vida virtuosa. E se não começou na sua vida como servo, tem que prestar atenção, porque você tem que ter virtude. A primeira carta de Pedro vai dizer que se você não tem isso na sua vida, você esqueceu da sua purificação na vida passada. Então o servo é aquele que passou por essa experiência, está aqui e tem um assédio, um desejo de crescer em Cristo Jesus. Esse é o papel do servo do Senhor. Esse é um comportamento. E nós vamos já pegar a palavra para você entender. Eu vou usar a palavra de Paulo. Então, aqui começa a vida virtuosa. Aqui a vida virtuosa. Que aí eu vou pegar o catecismo da Igreja Católica. O que é virtude, irmão? Parágrafo 1803. 1803. O que... Só para você entender... Os comportamentos que nós temos aqui na morte e os comportamentos que nós temos aqui na vida. Nós nos tornamos pessoa virtuosa. Você sabe qual é o papel da virtude? Tá aqui, ó. O objetivo da vida virtuosa é nos tornar semelhante a Deus. Irmão, nós aqui temos a semelhança de Deus. O pecado tirou a semelhança. A partir do momento que Cristo morreu e nos salva, nós voltamos a ter a semelhança de Deus. Ser reflexo de Deus. E aí, o que é a virtude? A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem e evitar o mal. Aqui eu não consegui evitar o mal porque eu era escravo do pecado. Mas salvo aqui, eu começo a ser uma pessoa virtuosa. E aqui é onde a cobra começa a fumar. Por quê? Porque aqui eu poderia fazer 1000 esforços, mas eu nunca ia conseguir 1 centímetro de graça. Agora aqui eu tenho que ser colaborador com Deus. Eu tenho que me educar no celular. Eu tenho que me educar na televisão, nas minhas conversas, nos meus olhares. Do que eu estou buscando na minha vida, no meu trabalho. Aqui, eu, como vai dizer, 2 Coríntios 6. Na qualidade de colaboradores seus, aqui nós não estamos colaboradores de Deus. Exorto-vos a que não recebeste a graça de Deus em vão. Tá entendendo? Gente, Deus não nos tirou nós da vida da morte para viver em vão. O que é uma coisa em vão em casa que não presta, nós não utilizamos ela. E logo, logo vai para os lixos. Se nós que recebemos a graça ficar em vão aqui, nós vamos voltar para essa vida velha e vamos voltar para o lixo. Por isso que nós temos que nos tornar missionários, distribuidores da graça. Quando nós resolvemos se tornar servo de um grupo de oração da igreja, é porque nós queremos ver isso aqui. Porque se eu ver aqui, Deus. Mas para nós chegar aqui, é preciso ter uns comportamentos como servo. A qualidade de colaboradores seus, exortamos-vos que não recebeste a graça de Deus em vão. Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável, eu te ouvi e te ajudei no dia da tua salvação. Nós fomos ajudados por Deus na nossa salvação. Quando eu lembro que quantos homens não estragou a sua vida por causa de prostituição? E aos 22 anos de idade, Deus não permitiu que fosse para a lei. Um jovem trabalhador, que com 22 anos tinha uma moto e um carro já. E Deus veio e me resgatou. Nesses 20 e poucos anos, o quanto eu vejo homens que acabaram com famílias, com filhos, com bens. Mas Deus me ajudou naquele dia, 26 de maio de 2006. Sabe? E quando ele me ajudou, ele não me ajudou para me ser em vão. O servo é uma pessoa que quer se preparar, quer se formar, quer ser melhor a cada dia. Deus, ele nos fez para viver a sua graça, para viver a sua plenitude,
mas é preciso que nós tenhamos certos comportamentos. Então, a virtude é isso. Você sabe que a virtude é uma inteligência, porque a inteligência é evitar o mal e buscar o bem. Então, quando eu saio daqui, eu começo a ter uma inteligência espiritual. Nós tínhamos uma burrice aqui dentro, porque nós éramos tapados. Mas aqui nasce em mim, meus olhos se abrem, e eu começo a ver Jesus. Ele começa a me visitar na minha vida. Que a vida em Deus ela é gradual. Filipenses 3,16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Tessalonicenses 4:1. No mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis. Às vezes, nós chegamos no canto, as pessoas estão fazendo as coisas. Você lembra quando Jeremias foi jogado no charco de lodo? Sabe por que jogaram ele no charco de lodo? Porque o pessoal estava trabalhando e chegou dizendo, ó, ei, não é assim não, é por aqui, é assim, tal, tal. Os empregados, você pode ler, os empregados ficaram chateados, disseram pro rei e jogaram no charco de lodo. Aí jogaram ele no charco de lodo. Porque no charco de lodo, numa cisterna. O pessoal estava trabalhando no trabalho dele, e Jeremias chegou dizendo assim, ó, acho que ele disse, não é desse jeito, é por aqui. Ficaram chateados e disseram pro rei, e o rei jogou ele na cisterna. O que aconteceu? No outro dia faltou água. Às vezes, quando a gente não escuta a voz de Deus, falta água na nossa vida. Se a gente não procede de acordo com a vontade de Deus, falta água na nossa vida. Essa passagem extraordinária. Mal tirou Jeremias da cisterna, botou água. Um comportamento nosso é procurar escutar a vontade de Deus. E olha, às vezes, nós temos que ter esse sentimento em nós, sempre querer mais. Porque a palavra falou, não importa do que chegaste, o importante é prosseguir decididamente. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses. No mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamos-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus Cristo, que progridais sempre mais. Você está vendo? Progrida sempre mais. Gente, você está no trabalho e você quer crescer de cargo. Você estuda para crescer de cargo. Você está trabalhando, se você puder aumentar seu salário, você aumenta seu salário. Em tudo em nossa vida material, a gente quer melhorar mais. Você pode ver a moda, todo ano surge versão nova, celular. A gente sempre vai e vai e vai. E por que no Senhor, muitas das vezes, nós não temos esse comportamento? Porque o Espírito está em pouco em nós. Verdade. O Espírito está pouco em nós. Eu tenho dito que, do mesmo modo que a nossa vida da matéria, do mesmo modo tem que ter o Espírito. Porque se eu tiver demais no Espírito, eu vou despertar a minha vida material, que tem que ter. Jesus falou, você precisa disso. E se eu tiver demais no material, eu vou despertar o Espírito. Porque o Espírito é quem vai moderar. Então, Paulo fala isso. Olha a graduação. Queiram mais. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem no catecismo que acontece na vida do Espírito em nossas vidas. Então, e agora vamos ler a história de Paulo, apóstolo. O que acontece quando nós saímos da morte para a vida para ser missionário? O apóstolo Paulo foi uma pessoa que vai falar lá em 2 Coríntios 12 que ele subiu ao terceiro céu. Para mim, é a vida no Espírito. Que, inclusive, a vida, que é o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo, a partir de 1690, começa a vida, terceira parte do Catecismo, é a vida em Cristo. A vida em Cristo começa quando nós saímos da morte para a vida. E aqui vai ser todas as virtudes que acontecem em nossas vidas. Aí você caminha um pouquinho para frente, uma página, 2 páginas, 3 páginas. Parágrafo 1699. A vocação do homem é a vida no Espírito. A nossa vocação é a vida no Espírito. Então, essa é a vida virtuosa. E aí vamos para a história de um homem de virtudes, apóstolo Paulo. Pegue 1 Coríntios 9, versículo 16. É onde a cobra começa a fumar. Porque aqui, quando nós vimos na carne,
Nós tínhamos um compromisso com a carne. Nós tínhamos esforço com a carne. Nós tínhamos uma fome com a carne, um desejo, se entregava. Interessante que tem pessoas que se entregou tanto na carne e hoje está na igreja e não quer se entregar no Senhor. Tem pessoas que dançavam tanta lambada, quando é para fazer um louvor no Senhor, parece uma múmia. É interessante isso. A gente tinha uma criatividade na carne, estava lá na festa, dizia, vamos fazer churrasco, vai um ia buscar carne, outro ia buscar macaxeira, outro não sei o que, ia buscar música, era na lama, se era com farinha, atravessava o garapé, não molhava a mão. Tinha todo esse esforço, mas a gente no Espírito não tem essas virtudes. O que aconteceu com a gente, gente? A gente precisa entender. O povo da igreja hoje, pouca virtude aparece, gente. Nós estamos vendo aquilo que Jesus falou lá no Evangelho. Os filhos das trevas estão mais espertos que os filhos da luz. A pessoa que viveu isso na carne e no espírito e na vida. O apóstolo Paulo, uma das colunas da nossa igreja. É um exemplo para nós. 1 Coríntios 9, capítulo 16, vai dizer assim, ó. Anunciar o Evangelho para mim não é glória para mim. É uma obrigação que me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, se eu o fizesse de minha iniciativa, mereceria a recompensa. Se eu faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Se nós não tivermos isso aqui, que está aqui nessa palavra, que está aqui na música, o refrão que fala assim, ó. Príncipe da paz, roubou minha paz. Em nome da paz, enquanto eu não descanso nele, eu não descanso. Irmãos, quando nós chegamos nesse grau de experiência com Cristo, há uma imposição do Espírito em nós. A mesma coisa que aconteceu com Jesus quando foi batizado e o Espírito levou ele para o deserto. O Espírito levou ele para o deserto. Aqui não diz, Jesus foi caminhando. O Espírito levou ele para o deserto. O Espírito nos leva a fazer. Daqui a pouco vocês vão entender essa dinâmica aqui, ó. O que acontece porque nasce do Espírito. Não tem mais ligação com a terra, não. Já era. Só que você vai entender que existe uma liberdade. Só que você tem que entender o que é liberdade. Liberdade é quando eu faço o que me é do meu dever. Quando eu faço o que me compete, eu sou livre. Você vai lá trabalhar 4 horas por dia no seu trabalho. Se você trabalhar as 4 horas, você está indo para casa. Mas se você não trabalhar, você vai ficar devendo. Então, liberdade é quando eu faço o que me compete, o meu dever. E quando eu saio da morte e vou para a vida, eu tenho um dever de ser distribuidor da graça de Deus. Se você for pegar Romanos 8, que é onde Paulo vai dizer, eu não sou devedor mais da carne, mas devedor do Espírito. É justamente isso que ele fala. Esse dever, essa obrigação que tinha na alma dele. Aqui eu quero ir 645 anos atrás. Jeremias. Interessante que isso aqui foi 645 anos antes de Cristo. Jeremias viveu 645 anos antes de Cristo. E olha o que é que Jeremias tinha. Jeremias 20. Seduzir, Senhor, eu me deixei seduzir. Dominar-te e obtiveste triunfo. Ele foi seduzido por Cristo. Foi o que São Sebastião viveu, que nós vivemos 3 dias atrás, a festa de São Sebastião. E nós somos chamados a viver isso em nossas vidas. E no versículo 9 vai dizer assim, ó. E a mim mesmo eu disse, não mais mencionarei, nem falarei do seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador, que se me encerrava os ossos. Esgotei-me de refreá-lo e não consegui. O que fala Paulo? Se eu fizesse da minha iniciativa, mereceria recompensa. Mas se eu faço independente de minha vontade, é uma missão que me é imposta. Esse mesmo fogo que estava em Paulo, teve em Jeremias. Que faz com que nós sejamos imparáveis no Senhor. E é isso, um dos comportamentos que tem que ter no servo do Senhor. É o 19 e 23, ó. Embora livre da sugestão de qualquer pessoa, presta atenção. Servos, embora livre da sugestão de qualquer pessoa, você não é sujeito ao Feliciano. Eu me fiz servo de todo para ganhar o maior número possível. Para o judeu, me fiz judeu, a fim de ganhar o judeu. Para o que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei.
embora eu não esteja a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para o que não tem lei, firme como se eu não tivesse lei. Ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me de fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar todos. Eu quero trazer uma coisa para vocês. Este livro aqui, quando eu comecei a ver a experiência, eu tinha o maior desejo de ver esse livro. Aqui fala todas as virtudes que acontecem na vida de uma pessoa que experimenta o batismo. Então, o versículo 22 vai dizer, firme, fraco, com fraco, a fim de ganhar os fortes. Firme de tudo para todos, a fim de salvar a todos. Presta atenção, a todos. Uma vez eu fui presidente da associação de 2010, 2012, eu já estava nessa vida no espírito. E eu sempre fui assim, do meu jeito. E depois de uns anos, um cara falou para mim assim, o Feliciano quer salvar o mundo todinho. Quando ele falou isso, eu já tinha lido isso aqui. Com esse comportamento do espírito, né? E lá alguém dizia, o Feliciano parece que quer salvar todo mundo. E aí quando eu li isso aqui, na página 53, o chamado à santidade individual está ligado de maneira inseparável ao chamado para uma nova evangelização. Nós sai da vida da morte, aqui começa a vida da santidade, chamada evangelização. Por isso que se nós não tivéssemos três, nós nos perdemos, nós viramos Maria, vai com as outras. E aí uma das características aqui tinha em Paulo, e descobri agora que tinha e tem em mim, é do Espírito, não é de mim. Olha só, o crescimento da santidade acarreta no anseio irresistível de dar testemunho vivo, dinâmico da boa nova salvação. Ao nos fazer santo, o Espírito de Deus cria testemunho radiante de Cristo ressuscitado e dá nova força e criatividade para alcançar toda a sociedade humana com o Espírito do Evangelho. Toda. Olha o que Paulo faz. Fiz-me tudo para todos a fim de salvar todos. Isso é algo que precisa ter em nós. Se não tiver em nós, a gente vai limitar a evangelização. Todos. Isso é do Espírito. É graça de Deus. Atos Apóstolos 6,14. Falando desse sentimento. Caímos todos nós por terra e ouvi a voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é te recalcitrar o aguilhão. Irmãos, se em nossa vida de servo nós não tivermos um aguilhão na carne, a gente vai largar Cristo. Então, entenda bem, quando nós saímos da morte e nós vamos se tornar um colaborador com Cristo, presta atenção, ao pouco de tempo vai se tornar um aguilhão em nossa carne. Vai se tornando esse fogo que nós não conseguimos mais largar. Aquilo que Jeremias falou, eu tentei deixar para lá, mas dentro de mim vinha um fogo que me cerrava os ossos e eu não consegui ficar sem anunciar. Aquilo que Paulo fala, se fosse da minha vontade eu faria, mas é algo que me impõe. Ou seja, Paulo também tinha esse fogo e nós temos que ter esse fogo. Senão nós vamos ser frouxos. Nós vamos ser servos inúteis. Se nós não tiver certo comportamento de Deus, nós vamos atrair maldições sobre nossas vidas. Gente, vou já chegar nesse livro, para você entender. Existe uma atitude de servo que atrai maldição. Nós vivíamos amaldiçoados aqui, ó. A partir do momento que vem para cá, nós temos que largar certos comportamentos. Você vai entender por que tem gente dentro da igreja que não tem prosperidade? É dentro da igreja. Não tem certas coisas. Nós vamos ter dificuldade? Vamos sim. Mas tem coisas que é por causa da ira de Deus. Nós temos que entender isso. Quando nós vamos vendo isso, nós vamos tornando um aguilhão na carne. O que é aguilhão? Aguilhão era uma vara que o pessoal usa para tanger animal, que se ele voltar é pior. Por isso que Paulo tinha esse aguilhão. É tanto que, gente, é muito impressionante, né? Paulo está falando da experiência dele aqui. Gente, quando Paulo caiu do cavalo, ele já viu que tinha um aguilhão na carne dele. Impressionante. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 14, dói-me recacitar o aguilhão. Parece que ele estava brigando com Deus, mas já tinha essa força que era imposta sobre ele para isso. Então, isso é uma característica dos servos. E aí o pessoal quer saber, né? O que é que significa que a cobra vai fumar? Se prepara. Diga pro irmão que está ao seu lado, a cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Bota no seu peito e diz, a cobra vai fumar. Eu disse, a cobra vai fumar. Não é mais a casa caiu não, né? A cobra vai fumar. A casa já caiu, agora vai ficar só fumaça. A cobra vai fumar. A casa caiu, virou fumaça. O que significa a expressão
a cobra vai fumar. Eu achava tanta graça com a Isabela ontem, porque Deus é maravilhoso, né? Quando ele vai sustando em nós, onde foi que eu escrevi isso aqui? Vida. Tá aqui. O que é que significa a cobra vai fumar? Algo difícil de ser realizado. Presta atenção. E se acontece, gente, isso aqui não era difícil de ser realizado, isso aqui era impossível, certo? Nós sair da morte para a vida era impossível. Mas quando nós servimos o Deus do impossível, o Deus do impossível, então aqui veio Cristo e nos tirou do que não do que era difícil, do que era impossível, porque com nossas forças nós não conseguimos ir para a vida. Mas Ele nos trouxe para a vida. Então o que é que significa que a cobra vai fumar? Algo difícil de se realizar. E se acontece, aconteceu, não é verdade? Se nós somos servos hoje é porque nós se encontramos com Cristo, estamos deixando a vida velha e nós queremos ser missionários e queremos ir para o céu, amém? Agora eu vou dar um dado de glória. E se acontece, sérios problemas poderão surgir. Olha para o irmão que está só e diz, você está ferrado. Irmãos, quando Cristo foi para o deserto, 40 dias, foi tentado pelo demônio. Quando a gente sai daqui, eu sou agricultor. Lá eu tenho plantas que são enxertadas. Eu tenho uma fruteira lá que eu perdi ela porque eu não prestei atenção e o cavalo, onde ele foi enxertado, tomou conta e matou ele. Tem que estar podando direto aonde ele foi podado. Aqui, sendo colaborador de Deus, nós temos que nos podar. Aí a igreja oferece sacramentos, todo um processo de sacramentos, 7 sacramentos, todo o processo da igreja aqui. Aqui entra a igreja. Nós entramos na igreja, nós estamos no corpo de Cristo. E por que a cobra vai fumar? Porque nós vamos brigar com nossa casa, nós vamos brigar contra o mundo, nós vamos brigar contra quem está dentro da igreja e não quer ser santo. Por isso que a cobra fuma quando a gente conhece Cristo. Inclusive Jesus vai dizer isso, né, em Lucas 12. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer foi fogo. Eu vim trazer visão. O pai vai brigar com isso, a nora com a sogra, pá. Então, isso traz essas consequências para a gente. E aí, a gente tem que... E que nem eu já falei lá no começo, né? Aqueles que são escolhidos por Deus vão passar pelo caminho da humilhação, da provação. Então, aqui começa a situação. E aí, vamos aqui continuando. Significa isso? Mas eu preciso crescer em Deus. A gente tem um tempo de maturidade. Eu lembro que quando, de 27 de maio de 2006, Deus me tirou a prostituição, mas depois aconteceu várias coisas na minha vida. Eu vou dar um testemunho. Quando eu saí daquele estado, eu saí com o desejo de trabalhar com as pessoas para construir alguma coisa para ajudar as pessoas. E lá em casa tem um açude grandão, vocês já viram? E o que eu queria fazer? Olha só como é que é. Eu queria fazer uma barra bem grandona e fazer um clube lá. Eu ia fazer um clube para minha família trabalhar junto e nós juntar dinheiro e todo mundo ver melhor. Ver a vida comunitária, a partilha. Engraçado que quando eu estava montando isso, olha só, ia ter bebida alcoólica no meio. Na mesma hora. Olha como é que as coisas vai. Porque eu sei o que a bebida alcoólica faz na vida da gente. Na vida das pessoas. Né? Então, olha o processo que nós vamos ter que ir vivendo. Esse livro aqui, ó. A vida no poder do Espírito Santo. Mas também diz assim, ó. Deus confia mais em nós do que nós nele. Aqui diz assim, ó, se você espera muito de Deus, Ele fará muito por você. O que acontece é que às vezes nós temos medo. Não tem medo, gente. A gente é muito agarrado a essa terra. Gente, a gente trabalha todo dia porque vai ter que pagar um monte de conta se não tiver, mas a gente se preocupa com nossa salvação, sabe, com o nosso estado de vida. Com nossa negligência. Aqui, gente. Aqui, ó.
Este livro aqui, do Roberto Tanus, um grande homem de Deus. Algumas atitudes que podem atrair maldições para nossas vidas. Negligência no serviço do Senhor. Ele que se dispuser a trabalhar na mesa do Senhor tem de fazê-lo com todo o seu coração. Quem estiver enganjado no trabalho de Deus e mesmo assim continuar com atitude de pecado, torna-se pior que o pagão. Jesus alertou que nenhum de nós o sirva por outro motivo que não seja por amor. Gente, eu digo para você, servo que está aqui, que vai me acompanhar, se você não serve por amor, pelo amor de Deus, se você não tem isso que eu vou dizer aqui agora, se você não tem a sese, volta, porque a sua vida vai ser amaldiçoada. Não é o que eu digo, eu não tenho nem modo de dizer, é Roberto Tanus. Porque nós, como vivíamos na carne, nós tínhamos todo o esforço para fazer as coisas da carne, por que nós não temos esforço do Espírito? E claro que todos nós precisamos passar por um processo de cura e libertação. E eu quero rezar por nós que estamos aqui nessa noite, por quem vai me escutar, porque nós temos medo das coisas. Temos medo. Porque nós ainda temos homem velho em nós que nos amarra ao chão. Nessa noite, nós vamos pedir que o Espírito Santo corte isso em nós. Para nós descobrir o quanto Deus tem para conosco. E aí eu quero ler isso aqui, ó, do Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui já é vida no Espírito. Parágrafo 2015 fala assim. O progresso espiritual tem a união sempre mais íntima com Cristo. Essa união recebe o nome de mística. Isso aqui é mística. Quando eu lembro que tem um cardeal Calhoun, diz assim, o cristão do amanhã ou será místico ou nada, porque a piedade vai se acabar. O que é piedade? Piedade é nosso esforço. Que nós temos que ter aqui, ó, nós temos que ter esforço. Mas se nós tiver esforço e Deus não nos der a graça, nós cansamos. E quem é que dá força? A mística é a unção de Cristo. Por isso que ele está dizendo, ó, essa união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelo sacramento, os santos mistérios, e nele no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a esta união com Ele, mesmo de graça especial, os sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos. Apenas alguns, dom de curar, de fazer milagres, com o objetivo de manifestar o dom gratuito feito a Deus. Olha o que é que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2015. Aquele que vai subindo, jamais cessa de progredir, de começo em começo. Por começo que não tem fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Esse aguilhão, esse fogo que queima os ossos, faz com que nós desejamos um progresso de começo a começo que não tem fim. Que aquele que se eleva jamais deixa de se elevar. Nós temos um desejo de almas, de vida melhor, de vida comunitária. A carta aos Efésios 4. O que aconteceu conosco quando o Senhor nos tirou da morte? Quando o Senhor nos tirou da morte, aconteceu isso aqui, ó, que está no Salmo 67, versículo 19, mas que Paulo retrata em Efésios 4, 8. E vai dizer assim a palavra, pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, acumulou de dons os homens. Irmãos, quando nós fomos levados por Deus aos altos céus, e nós ressuscitamos com eles, nós voltamos para a terra, Ele nos acumulou de dons. E dons para a missão. E a partir disso, cheio de dons, que é o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1302. Olha o que é que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1302, que essa é a experiência do batismo. É uma efusão especial do Espírito Santo que vai acontecendo conosco, por isso nós estamos aqui. O que acontece conosco quando nós somos elevados ao céu, saímos do cativeiro, e o Senhor nos acumula de dons, como fala o Salmo 67, 19. Nós temos um rezamento profundo com o amor de Deus. Nós nos unimos mais solidamente a Cristo. Aumente em nós os dons do Espírito Santo. Nós conhecemos carismas. Nós nos tornamos uma perfeição mais melhor com a igreja. Nós começamos a amar a igreja. Nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé
por palavra e por ação, por um verdadeiro testemunho de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. O exemplo do nosso padroeiro São Sebastião. E aí, quando acontece isso conosco, nós temos que ser missionário. Você entende os comportamentos que o servo tem que ter? Ele não pode ser negligente. Nesse livro aqui, o livro de fé do nosso saudoso Frei Elia Velas, que não está mais conosco, cremos que está no céu, ele vai falar aqui que o contágio, ele conta a história de, quando ele fala da experiência com Cristo, de ser contagiado por Cristo, ele vai dizer que eu posso falar da propriedade para você, mas se tu não beber água, tu nunca vai saciar a tua sede. É preciso ter o contato. Ele fala que contágio só acontece com quem tem o vírus. Nós precisamos ter o dom de Cristo. Pedro 4,10. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Nós temos dons. Isso aqui chama-se ministérios. Por isso que nós temos a pregação, a intercessão, nós temos a promoção humana, nós temos a música, uma fé e política na Renovação Carismática Católica. Nós temos vários ministérios, vários chamados. Por quê? Porque quando Deus tira de nós o homem velho, coloca em nós vida nova, e nós começamos a nos decidir por Ele, nos decidir, a gente vai descobrindo qual é o chamado que Deus tem para nós nessa vida. O que Ele quer me utilizar como missionário? Na pregação, na intercessão e também na nossa vida de trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para nós como cegos, tá? Da onde é que sai a graça que emana para toda a nossa vida? É da igreja. Nosso trabalho nunca deve ser o primário de missão. Nosso primário é igreja. Nosso trabalho deve ser secundário. Só que o grupo de oração é essa comunidade que nós temos que crescer. O grupo de oração, ele deve crescer nessa vida comunitária, mas que o servo tem que ter esse comportamento. Porque senão eu não vou contagiar ninguém. Gente, as pessoas veem nós. As pessoas não vêm para cá se ver nós que estamos aqui como servos, nós somos aquilo que é para ser. Elas veem. Que testemunho, que exemplo nós temos dado? Eu trago primeiramente. Eu quero que você me ajude a ser melhor. E se eu não te querer crescer nesse ambiente e você não querer, você vai atrapalhar, eu vou atrapalhar. Nós não vamos viver trabalho. Você lembra lá do acampamento de Josué? Quando Josué estava lutando contra os filisteus, contra os inimigos, que começou a ter derrota, o que foi que Deus falou? Porque ele não errava? Porque tinha um intérprete dentro do acampamento. Tinha uma pessoa lá na vida de pecado. Se nós servos tivermos vida de pecado, nós vamos atrapalhar a obra do grupo de oração. Nós vamos atrapalhar a obra da comunidade. Por quê? Porque nós não somos mais da morte. Por isso que aqui a gente se confessa, a gente procura comungar, a gente procura o sacramento da igreja, a gente procura resolver a nossa vida, e aqui a cobra começa a fumar porque nós começamos, gente, a ter nhenga-nhenga com gente de casa, tá? Porque tem gente de casa que não quer ser de Deus. Isso faz parte. Gente, lembra? Aquele, Catecismo de Católica, parágrafo 2015, aquele que conheceu o que mais, aquele que cresce o que mais quer, é um progresso de vida. Servo precisa ter esse coração sempre querendo mais. E aí, como diz, como bons dispensadores da graça de Deus, ponhamos à disposição dos outros o que recebemos. E é isso que Deus quer para esse grupo de oração. O grupo de oração é essa comunidade. E eu vou dizer, tem muita gente querendo ver isso, mas precisa encontrar um lugar que trabalhe ter esse comportamento de servo do Senhor. É difícil. Nós precisamos perder o medo. Nós precisamos ser curados de algumas coisas. Eu preciso ser curado ainda. Então, amados, esse livro aqui vai dizer assim, ó, nunca vi algo tão forte quanto a fé que nasce do amor. É uma fé que move montanha, que entusiasma. Quando alguém acredita de fato na gente, nos tornamos capazes de realizar o que nem sequer imaginamos que poderíamos fazer. Se Deus confia em nós, por que não confiarmos também em nós mesmos?
Se Deus acredita que eu posso fazer, se Ele acredita que eu consigo, por que então eu não deveria confiar? A confiança é aquela faísca que o Espírito Santo se vale para acender novas forças em nossos corações. Pela confiança, Deus aumenta as forças que temos e nos dá aquelas que ainda não temos. Todas as portas se abrem para a pessoa que aprendeu a confiar em Deus. Nada detém, contigo eu salto fosso, com o meu Deus transponho as muralhas. Segundo Samuel 22:30. A fé e a confiança nos dão força que antes desconhecíamos. Quando a gente sai daqui, a gente recebe essa fé. É tanto que o tema do ano, qual é o tema do ano? O tema do ano é assim, ó. Pela virtude do Espírito Santo, transbordei de esperança, não é isso? Só que se nós for começar do começo do versículo 13, o que vai falar, ó? O Deus da esperança nos enche de toda alegria, de toda paz na vossa fé. Essa fé carismática, em João 3:8, vai dizer assim: aquele que nasce é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aqui nesse balão, aqui está nosso nome. Como eu dizia, e dizia o ensino, muitas vezes nós ainda vivemos amarrados com as coisas da terra. Mas a palavra diz em João 3:8 que aquele que nasce do Espírito Santo é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que acontece conosco quando a gente sai dessa vida? A gente é como o vento. A gente não tem mais liberdade. Nós não temos mais liberdade. Nós somos movidos por Deus. E aqui está o seu nome. Você colocou aqui como comprometimento. Você descobriu nessa noite que não podemos ser negligentes, que atrai maldições. Você descobriu nessa noite, nós descobrimos nessa noite que nós vamos incomodar. Porque aconteceu com nós algo impossível. E depois que acontece o impossível, o que acontece? Sérios problemas vão acontecer. O problema hoje é lutar contra esse mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo, mas nós vivemos no mundo ainda. E nós temos que vigiar sobre nossa conduta. Imagina esse balão hoje.